Tá ótimo. Certo, fechar aqui, agora deixa eu colocar, já começamos a gravação, deixa eu colocar novamente, pronto. Gente, boa noite, obrigado aí pela presença de todos vocês. Aos que são adventistas, feliz sábado, né, hoje é um dia especial para nós. Aos que não são, boa noite, que Deus continue abençoando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde vocal e alimentação, que foi um pedido do colega Yuri, de um grupo que nós estamos participando, né, do grupo vocal, um curso, na verdade, né, com o professor Renato Max, né, professor Renatinho Max, que é muito conhecido. E aí a gente conversando no grupo, o colega Yuri perguntou se havia possibilidade de fazermos uma live falando sobre saúde vocal e alimentação, né. Então, a gente conseguiu aí na agenda um tempinho para poder estar com vocês. Eu agradeço a presença de todos vocês e espero que outros possam ainda adentrar, né? Então, bem-vindo aí, Aurides, que acabou de entrar também, bem-vindo, Adriano Cardoso, e bem-vindo aí o Regate Prod, uma coisa assim que eu não sei quem é, mas eu acredito que seja do nosso grupo. Bom, eu quero me apresentar rapidamente, eu sou o professor Dr. Márcio Wendel Santana Coelho, mais nome do que gente, e aqui está um pouquinho do meu currículo na área de saúde, né? Eu trabalho em duas áreas, eu trabalho na saúde e na educação, né? Me divido aí metade da semana na saúde, metade na semana na educação. Não sou cantor profissional, eu canto há muitos anos, há mais de 20 anos, né? A igreja, ela tem esse poder de nos estimular ao canto. Não sei se vocês já perceberam que a maioria dos grandes cantores hoje, os grandes artistas nacionais e internacionais, começaram a sua carreira, né, começaram o seu ministério musical, digamos assim, nas igrejas, né? E aí muitos artistas seculares tornam-se cantores gospels, muitos cantores gospels saem do gospel e passam a ser cantores seculares e fica aquela miscelânea musical, aquela mistura. Mas eu não sou cantor profissional, tá? Eu arranjo um pouquinho na igreja de vez em quando. Ultimamente nem tenho cantado tanto, porque estou fazendo um tratamento de tireoidite, de Hashimoto, né, que é um problema que prejudica muito a questão das cordas vocais, mas de vez em quando a gente dá umas enganchadas, a gente canta, nem que seja diante do trono, cantando a Aleluia de Ana Paula Valadão, né, fazendo número 2, lá no banheiro. Mas eu não sou cantor profissional, mas gosto dessa área do canto, né? Acho uma área, assim, fantástica, e quando a gente mistura canto com instrumento, melhor ainda. Não sei tocar instrumento algum ainda, né? Comprei um curso, inclusive, do Alisson Mello, que é produtor da Igreja Adventista, né? Foi produtor do Nova Voz, é produtor do Expressão Vocal, mas ainda não assisti nenhuma aula dele. De vez em quando ele manda mensagem para mim no Zap: doutor, já assistiu às aulas? Não, ainda não. Como o curso que eu comprei nele é vitalício, tenho tempo ainda para fazer. Aqui também é um pouquinho da minha história, do meu currículo na área de educação, né? Também trabalho na área de educação, hoje em nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Não trabalho mais com graduação, vez ou outra ainda fico na pós-graduação lato sensu, mas hoje a gente trabalha mais com os nossos professores aí, pesquisadores, né? Temos uma aqui, que é a professora Solange Duarte, foi nossa aluna no mestrado, é nossa aluna no doutorado, é doutoranda na área de educação e professora de inglês também. Aqui são algumas instituições às quais eu trabalho, né, o Espaço Saúde Bionature, que é aqui em Aracaju, também trabalho na Dermavita, que é uma clínica de estética também aqui em Aracaju. Sou o diretor-presidente da FAMARC, Faculdade Márcio Coelho, que é minha. Também sou diretor administrativo da assessoria pedagógica, né, que é a MW Dr. Master, e também trabalho fora do Brasil, né, sou coordenador acadêmico nacional da FIX, que é a Faculdade Interamericana de Ciências Sociais, aqui no Brasil, representando eles aqui no Brasil. Sou professor do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, Educação, Naturopatia, também membro da banca examinadora, orientador de teses, professor, e de vez em quando sobra tempo para eu poder viver um pouquinho, né? Bom,
Mas vamos então ao que interessa, vamos falar um pouco sobre alimentação e saúde vocal. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Será que existe alguma interferência, alguma ligação da alimentação com a saúde vocal? Bom, na verdade, a alimentação, ela faz parte de todo o processo do nosso corpo, né, do ser humano como um todo. Quando Hipócrates, o pai da medicina, pouco mais de 400 anos antes de Cristo, ele disse que o nosso alimento tinha que ser nosso remédio, que nosso remédio tinha que ser o nosso alimento, ele quis mostrar que a alimentação ela seria fundamental não somente para a manutenção física do nosso corpo, mas também para os outros setores da nossa saúde. Então, a nossa saúde vocal teria uma contribuição muito grande, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física. Então, a nutrição, a alimentação, ela iria nutrir todo o nosso corpo e ainda ele foi um pouco mais além, né? A falta de alimentação adequada prejudica até também a nossa saúde espiritual, né? Trazendo isso, se a gente for puxar algo mais voltado, relacionado aí à questão... Ângela. Isso mesmo. Só um momento. Só um momento, pessoal. Ok. Então, a saúde, a alimentação, ela traria essa contribuição para todos os setores de nossa vida. E quando a gente fala de uma boa alimentação, trazendo para a saúde vocal, o que é que ela pode contribuir? Ela vai evitar que as nossas cordas vocais, que a gente costuma popularmente chamar de pregas vocais, ela tem um efeito negativo, né? A questão da desidratação, a questão da rouquidão, do cansaço ao falar, as dores que a gente sente, a ardência na garganta, até mesmo a mudança do tom vocal, né? Então, quando você percebe que a sua voz ela está tendo alguma mudança, a primeira coisa que a gente precisa analisar é se de repente nós não tivemos ou não vacilamos em alguma questão aí voltado à alimentação. Uma coisa que eu falo muito, inclusive essa semana eu atendi dois pacientes online, um paciente de Boa Vista e um outro paciente de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, um brasileiro que mora lá. E eles são cantores, eles conversando comigo, falando que estava percebendo que a voz deles estava modificando, e aí quando eu fui perguntar a ele como era o estilo de vida deles, o que é que eles gostavam de comer, de beber, aí logo eles foram falando, né, nós vamos até falar isso mais à frente, tomam bastante água gelada, que é um veneno, né, para quem canta. Na verdade, a água gelada é um veneno para qualquer pessoa, né, não só para quem usa a sua voz para o canto, ou até mesmo para a pregação, para quem é pregador, para os palestrantes, para quem é professor, né, que usa muito a voz. Água gelada não é muito indicado para ter uma saúde vocal de qualidade. E aí tem outras coisas associadas a isso, né, o estilo de vida também, ele ajuda nesse processo de benefício ou malefício para a nossa saúde vocal. Aí eu trouxe para vocês aqui os principais vilões que nós temos da saúde vocal. E, em primeiro lugar, está esse rapazinho aqui e seus derivados, o leite. O leite, além de ser um alimento totalmente inflamatório, como a gente já disse que ele já é inflamatório, então ele já vai causar inflamações em várias partes do corpo, não somente as cordas vocais, a garganta, mas também o nosso estômago, né, intestino, enfim. Existe uma classe de pessoas, né, de indivíduos, duas classes, na verdade, que precisam ter cuidado no usar o leite e seus derivados. Aliás, se possível, nem usaria. Por que é que eu digo, então, que o leite ele é um alimento inflamatório? Veja, Deus é muito sábio quando ele criou o ser humano. Existem vários tipos de leites, né, e extratos vegetais, né, porque quem dá leite é mamífero. O leite bovino, ele foi feito exclusivamente para o bezerro, que é um animal de aproximadamente 50 a 60 quilos, ele nasce. Então, quando você, ser humano, ou até mesmo uma criança lá com a média de 8 quilos,
toma a mesma quantidade, digamos assim, que um bezerro de 50 a 60 quilos toma, com o passar do tempo, essa pessoa ela vai ser uma séria candidata a ter intolerância à lactose, à prolactina, à caseína e todas as substâncias que existem no leite. Então, pessoas do grupo A, do tipo sanguíneo A, quer seja positivo ou negativo, e pessoas do tipo sanguíneo B, são pessoas que não deveriam jamais utilizar leite e seus derivados, porque a nossa genética, eu sou tipo A, inclusive, a nossa genética, ela não tem uma compatibilidade com os leites de origem animal, e sim de origem vegetal. Mas aí vocês podem perguntar, sim, mas a gente vai ter carência de cálcio, de magnésio, né, de potássio, se a gente não tomar o leite. Veja, o leite materno, ele é indicado para o ser humano dos 0 aos 2 anos de idade. Passou essa fase, a gente pode utilizar o leite materno e o leite bovino, melhor dizendo, em pequenas quantidades, dos 2 até os 7 anos de idade, para fortalecimento, entre aspas, digamos assim, na constituição dos nossos ossos e dentes. Contudo, se o ser humano não utilizasse o leite bovino dos 2 aos 7 anos e passasse a utilizar os leites vegetais ou os extratos vegetais, eles teriam uma qualidade de vida melhor. A exemplo dos indianos, a exemplo dos chineses, japoneses, daquele pessoal lá do Oriente, né, e da Ásia, principalmente. Né, eles têm uma qualidade de vida melhor, porque eles não são pessoas que consomem tanto leite. E o interessante é que no Brasil, estima-se que 68% da população brasileira façam uso contínuo de leite e seus derivados. É uma média aí de 57 litros por ano, por habitante. Então, o brasileiro usa, em média, 57 litros de leite no ano. Eu conheço pessoas que usam muito mais do que isso. Eu conheço pessoas que usam 1 litro de leite por dia. E aí você vai perceber o seguinte, muitas pessoas hoje sofrem de osteoporose, artrite, artrose, reumatismo, não é porque tem carência de cálcio, muitas vezes é pelo excesso de cálcio. E aí, o que é que o leite vai causar? Por ser um alimento totalmente inflamatório. Ele aumenta todo o processo de mucosidade que a gente tenha. Veja, se eu tomar, por exemplo, um copo de leite durante 3 dias, é o suficiente para no 4º dia minha garganta inflamar. Além de ter esse problema do tipo sanguíneo, né, do tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, ainda tem essa situação do processo inflamatório. Então, o ideal é que a gente realmente não utilizasse leite. Antigamente, as pessoas diziam bem assim, eu tenho gastrite, meu médico, o gastroenterologista, me indicou que eu tomasse um copinho de leite para aquela azia, para aquele queimou no estômago. Realmente, até fazia-se um efeito, entre aspas, benéfico, né, naquela queimação, naquela acidez do estômago. Mas hoje, os gastroenterologistas que se prezam, que estudam, já dizem para o paciente, não tome leite e seus derivados. Se a criança, por exemplo, ela estiver gripada e ela fizer uso do leite bovino, ela vai aumentar ainda mais a mucosidade, a secreção, o catarro, em outras palavras, né? Se você tiver em um processo inflamatório de algum órgão seu e fizer uso do leite, vai entrar com processo inflamatório e vai aumentar a mucosidade e a inflamação do órgão que você esteja afetado. Em se tratando de saúde vocal, o ideal é que não fosse utilizado leite e seus derivados para pessoas que cantam. Sem contar que o leite, por ser muito forte, por ser inflamatório, ele reduz a capacidade vocal do indivíduo, independente do tipo sanguíneo que ele tem, porque você está usando um alimento que não é mais para a sua faixa etária. Então, o leite, ele é o grande vilão aí da saúde vocal. E 68% da população brasileira faz uso desse alimento, ele está aí presente em praticamente aí todos os lares brasileiros, né? O bicho é gostoso? É, mas para a saúde ele não faz muito bem, já passamos dessa fase. O segundo vilão da saúde vocal são as bebidas alcoólicas, né? Graças a Deus, todos que estão aqui, eu acho que ninguém bebe, né? Ninguém toma um rabinho de gado. Deixa isso para Lula, que ele gosta de um rabinho de gado.
Mas a bebida alcoólica, por ela ter um efeito anestésico, ela causa maior abuso vocal, prejudicando as nossas cordas vocais, irritando toda a região do trato vocal, que são as cavidades faríngea, oral e nasal. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas os cantores, a maioria dos cantores bebem, é verdade. Inclusive, muitos cantores, né, seculares, eles bebem até para ter, digamos assim, entre aspas, uma vitalidade, entre aspas, a mais, né? Porque passam horas e horas ali no palco, até para anestesiar realmente a garganta, para eles não sentirem tanto desconforto. Mas, com o passar do tempo, vai não somente prejudicar a garganta, como o fígado e tantos outros órgãos em geral, mas principalmente a garganta e o fígado. Então, bebidas alcoólicas para quem canta não é indicado, né? Infelizmente, muitos cantores fazem uso desse líquido, né? Que eu não vou dizer que é alimento, que de fato não é. O terceiro grande vilão para quem gosta de cantar são os refrigerantes, independente de qual seja. Ah, mas eu tomo Coca-Cola com gelo e limão, eu tomo Coca-Cola, eu tomo Guaraná Antártica com gelo e limão, com laranja. Você não está fazendo absolutamente nada. Além de ter muito açúcar naquele suposto alimento, ele vai dificultar a digestão e o gás que tem dentro daquele refrigerante, ele vai causar danos muitas vezes irreversíveis ao nosso diafragma, que é um músculo, né, podemos dizer que é um órgão, que é um músculo que faz parte do processo da respiração, né, faz parte do processo da extensão vocal, muitas vezes, do equilíbrio vocal que a gente tem. Claro que o diafragma não é o órgão mais importante para o processo da saúde vocal, mas ele é um órgão muito importante e que precisa ser trabalhado. E ao utilizar o refrigerante, mesmo que seja em pequenas quantidades, você acaba prejudicando a saúde vocal. Paralelo a isso, não somente o refrigerante, mas a água tônica. Ah, mas eu tomo água tônica sem açúcar. Não importa. E a água gaseificada. Portanto, para pessoas que cantam, que fazem da sua voz o seu instrumento de trabalho, de ganha-pão, refrigerante, a água tônica e a água com gás, a água gaseificada e a água gelada, mesmo que não seja com gás, é um grande veneno para a saúde vocal, para a garganta. Eu tenho amigos que cantam muito bem, mas não conseguem viver sem água gelada. O Yuri falou há pouco tempo do frio que está no Rio de Janeiro, né? Mas já visitou algumas cidades que são muito quentes, né? Eu trabalhei 5 anos em Bom Jesus da Lapa, que é a cidade da professora Solange. Bom Jesus da Lapa é uma cidade que faz uma média de 35 graus de temperatura, uma cidade muito quente. Aí as pessoas castigam no refrigerante, castigam na água gelada. São dois grandes venenos. Até porque, gente, a água gelada, supostamente, até pode saciar a sua sede. Mas imagine comigo, pense comigo o seguinte. A nossa garganta, ela tem uma média de 35 a 40 graus de temperatura. Ela, na temperatura normal. O nosso estômago tem uma média de 50 a 60 graus de temperatura, sua temperatura normal. Ao utilizar uma água que tem uma média ali de 5 graus ou até 1 grau negativo, ao passar pelo seu trato gastrointestinal, passar por sua garganta, passar pelo esôfago, por todo o processo, por todos os órgãos digestórios, até chegar no estômago, o que é que vai acontecer? Eu tenho ali uma água com 5 graus de temperatura em um órgão com 60 graus de temperatura. Vai haver um superaquecimento. E aí, a acidez do estômago, acompanhado com a alta temperatura dele, vai forçar quebrar essa temperatura negativa. E aí, o que vai acontecer? Futuramente, vocês serão sérios candidatos a ter azia, má digestão, gastrite de antro, gastrite duodenal, a ter uma irritabilidade na mucosa da garganta, pessoas que a todo tempo estão com a garganta inflamada. Um dos grandes causadores da garganta inflamada é o uso excessivo de água gelada, acompanhado de leite e seus derivados, bem como do refrigerante. Então, os refrigerantes, água tônica e água com gás são um grande vilão da saúde vocal. Posto que
tanto o refrigerante, quanto a água tônica, quanto a água com gás, eles são ladrões de cálcio. Ou seja, vocês terem uma ideia, se vocês pegarem ali uma latinha de refrigerante, essa daqui, por exemplo, da Schweppes, né? O Schweppes tem a água tônica e tem o cítrico, né? Que é um refrigerante. Uma latinha dessa de refrigerante, gente, tem em média de 12 a 15 colheres de sopa de açúcar, que é um outro ladrão de cálcio, que é um outro produto inflamatório para o nosso corpo. Então, ao passo que você está usando muito refrigerante, água tônica, água gaseificada, além de estar prejudicando a sua saúde vocal, você está retirando os cálcios de todos os seus ossinhos. De repente, você começa a ter aí uma osteoporose, um reumatismo, uma artrite, não sabe por quê. Porque faz uso constante desses ladrões de cálcio, ok? Aí me perguntaram, existe refrigerante vegano? Existe, mas é muito caro e horrível de gosto. Então é melhor tomar um suco do que refrigerante vegano. Vamos para outro grande ladrão aqui, vilão da nossa saúde vocal. Esses 3 alimentos que o brasileiro é apaixonado: chocolate, café, o negão cheiroso e gostoso, e também chá preto. Geralmente, quando eu atendo os meus pacientes, ele fala o seguinte: doutor, o senhor está cortando aí meu café, o senhor está cortando aí meu chocolate, posso tomar chá preto? A minha resposta é não, porque o chá preto também contém cafeína. Eu não quero nem falar da questão da cafeína que existe no café, no chá preto e no chocolate. Eu não quero nem falar da teobromina que existe no chocolate, que é um alimento inflamatório, inclusive prejudicial para animais, principalmente para cachorro, né? Eu não quero falar dos grandes nitratos que existem no café, que existem no chá preto. Mas esses 3 alimentos, eles são, supostamente, alimentos inflamatórios que desidratam o organismo, aumentam a acidez estomacal, aumentando ali o refluxo gastroesofágico, né? Prejudicando o movimento do diafragma durante a fala, durante a fonação. Não sei se vocês conhecem pessoas que começam a conversar, começam a falar com você, daqui a pouco tá assim ofegante, cansando. Evidentemente, são pessoas que fazem uso desses produtos em grande quantidade, né? Então, já tem que ter cuidado ao utilizar esses 3 alimentos, né, supostos alimentos, que são grandes campeões de vendas aqui no Brasil. Brasil, 80% da população brasileira faz uso do café. 90% da população brasileira faz uso do chocolate. 70% da população brasileira faz uso do chá preto, ou chá mate, né? O pessoal daí da região sul usa o chimarrão, o pessoal da região centro-oeste ali, Mato Grosso do Sul, né, puxando um pouquinho ali, fazem muito uso, o Goiás também fazem muito uso do tererê, né? Que são 2 opostos, né? O chimarrão, eu tomei uma vez, horrível. O chimarrão, algo muito quente, muito forte, com muita cafeína. O tererê, algo muito gelado, muito forte, com bastante cafeína também, né? Porque são várias plantas ali acumuladas. Então, com tudo isso, acaba aumentando o refluxo gastroesofágico. 80% da população brasileira, pessoal, tem refluxo gastroesofágico. Não sei se vocês já perceberam, como é que vocês podem perceber se vocês têm realmente refluxo ou uma simples gastrite? Quando vocês forem tomar uma água com gás, uma água tônica ou refrigerante, naquele primeiro gole que vocês dão, se vocês derem um pulinho assim, como se quisesse gorfar, né, e arrotar, pode ter certeza que vocês já são portadores de refluxo gastroesofágico. Uma outra situação também que acomete muito o brasileiro, principalmente quem canta, né? Além de fazer o uso desses alimentos, supostos alimentos, acabam de fazer uso do mesmo e vão logo deitar. É muito costume das pessoas, né, geralmente, após uma refeição, principalmente o almoço, dar aquele soninho, né? O zóio começa a estrupiar assim, começa a baixar a pressão. Eu preciso tirar, nem que seja uns 15, 20 minutinhos ali de cochilo, de sono, aquele cochilo do meio-dia. Mas por que isso acontece? Porque você sobrecarregou o seu organismo com uma quantidade exagerada de alimentos, associado a um alimento quente, a um suco ou um refrigerante super gelado. O brasileiro tem essa mania, né?
Tem lá o almoço, empurra com refrigerante, empurra com suco gelado, então você tem um quente, um extremo do extremo e o extremo do extremo do gelado. O que, é que vai ocasionar? Refluxo gastroesofágico, acidez estomacal, prejudicando o seu diafragma, e aí quando você vai cantar, a voz não sai. Então, chocolate, café e chá preto são 3 grandes vilões para a nossa saúde vocal. E aí nós vamos falar dos alimentos condimentados. A galera daqui do Nordeste, principalmente da Bahia, né? Morei 19 anos na Bahia, a galera gosta muito de um alimento condimentado. Muita pimenta, muito cominho, né? É muito açafrão, muita cúrcuma, aquele colorau, né, vermelho, e tantos outros condimentos aí, como sazon, saborami, ajinomoto, que é riquíssimo em glutamato monossódico, que prejudica a garganta, prejudica o intestino, prejudica o cérebro, dá enxaqueca, dor de cabeça, má circulação. Na mulher causa estria, pelanca, bucho quebrado, né? Fica todo esburacada, parecendo a BR-101. No homem, cai o bucho, fica com aquele buchinho parecendo que está grávido de 12 meses. É uma confusão. E aí, paralelo a isso, você tem a alimentação muito condimentada. Então, eu conheço pessoas que, se não tiver uma pimentinha, por exemplo, na comida, ela não tem gosto. Se não for com muito sal, com muito óleo, não tem gosto. Então, o que é que os alimentos condimentados, eles causam? Eles são responsáveis em dificultar a digestão e a movimentação do nosso diafragma, que é aquele músculozinho que é muito importante para quem canta, para quem fala, para quem palestra, né, e tudo mais. Então, tem que ter cuidado ao utilizar esses alimentos. Também são responsáveis em aumentar a acidez estomacal, provocando refluxo e agredindo também a mucosa estomacal. Veja só que coisa interessante. A maioria das pessoas que são portadoras de H. pylori, que é a bactéria do estômago, a H. pylori ela tem 3 causas principais. A primeira causa é alimentar, a má alimentação. A segunda causa são as águas de má qualidade, né? Pessoas que tomam água de qualquer tipo aí. E a terceira causa do H. pylori é o uso excessivo de medicamentos, tais como dipirona, paracetamol, ibuprofeno, pessoas hipocondríacas, né, que não podem sentir uma dor no cabelo, que logo já querem aí utilizar um medicamento. Isso vai prejudicar o seu estômago, tanto é que quando você faz uso de medicamentos, qual é a primeira coisa que o médico passa? Olha, toma um omeprazol, pantoprazol, porque esse remédio é muito forte, para ele não prejudicar, tá. Você está tomando um veneno, que é o próprio medicamento, com outro veneno, que é o omeprazol, que, com o passar do tempo, vai relaxar as pregas, né, que a gente chama popularmente do estômago, e vai lhe trazer diversos desconfortos. Então, a ideia é, para quem canta, evitar utilizar alimentos que são riquíssimos em condimentos, em temperos. Sempre dê preferência aos temperos caseiros, né? Um alho, uma cebola, um coentro, um orégano, um azeite de oliva, uma folhinha de louro, mas nada desses temperos aí super processados, muito condimentados, e a pimenta, que é um veneno. Eu sei que tem gente que é apaixonada pela pimenta, né? Eu sei que tem gente que é apaixonada, mas ela é muito prejudicial para o estômago, para o diafragma, para a garganta, e o uso abusivo da pimenta vai causar também a hemorroida, que é aquele negocinho que fica apertando o fiofó do povo, ok? Então, precisa evitar utilizar também a pimenta, principalmente para quem canta, esses alimentos condimentados. Nós temos aí as pastilhas. Olha, atenção a galera que canta aí. Ah, eu vou usar um Straps, que daqui a pouco eu vou cantar, eu vou usar um Benalê, vou usar um Flogoral, vou usar um Ciflogex. Não, eu tô com a garganta assim, meio arranhada, eu vou chupar um Raulzinho, que não vai ter problema nenhum. Tem, mesmo que sejam
essas pastilhas de uso anestésico e anti-inflamatório, ela vai prejudicar a saliva, ela vai causar um efeito anestésico nas pregas vocais, você vai sentir aquela sensação, por exemplo, de bem-estar, mas você não sabe o mal que você está fazendo. Dessas pastilhas aí que eu estou falando, a Straps, Ciclogex e a Tentablet, a pior delas, eu não vou ter aqui, mas a pior delas é a Flogoral. A Flogoral, quando você começa a chupá-la, que ela começa a fazer efeito, você fica com a garganta parecendo que tem uma esponja dentro da garganta, que até a sua fala fica meio fanhosa. Ah, mas já está fazendo efeito já a pastilha, né, o anti-inflamatório, o analgésico aqui, agora eu vou tomar a aguinha e vou cantar. Então, o uso excessivo de pastilhas, quer sejam elas medicinais, que é o caso dessas 3 que eu coloquei aí, ou essas pastilhas apenas para ter aquela sensação de refrescância, de frescor, elas prejudicam as cordas vocais e a garganta como um todo. E prejudica também a questão não somente das cordas vocais, mas a extensão vocal, a altura, o som que você consegue fazer, utilizando essas pastilhas, elas vão prejudicar. A gente usa no último caso, né? Então, você vai dar uma palestra, de repente está com a garganta muito inflamada, pode usar uns strepsizinhos aí para poder passar um pouco a questão da dor e você trabalhar, mas usá-la em excesso é muito complicado. Eu conheço cantores, inclusive, profissionais da música, que fazem uso dessas pastilhas regularmente. Qualquer coisinha, a garganta não está nem inflamada, mas ele já vai lá usar uma pastilha dessa, diz que para prevenir, né? Tem que ter muito cuidado com isso, tá ok? Um outro detalhe também, associado à questão das pastilhas, é fazer o uso abusivo de antibiótico. Olha, estou com a garganta inflamada, meu médico passou antibiótico para mim, entrou ali com antibiótico para usar, eu vou usar porque a garganta está ruim, depois eu paro, lá 7 dias, 10 dias. Gente, existem pessoas que usam antibióticos para qualquer coisa, né? A garganta deu uma arranhadinha, já quer usar antibiótico. Não é desse jeito. Existem tratamentos, existem coisas naturais que você pode fazer em casa mesmo, que são baratas, que no finalzinho eu vou estar dando essas dicas para vocês. Então, muito cuidado com o uso excessivo dessas pastilhas. Professor, por exemplo, né? Hoje eu tenho 10 aulas para dar, né, professora Maria, professora Solange? Tem 10 aulas hoje, então cada aula que eu terminar, eu vou chupar um roundzinho para refrescar a garganta. Sim, você vai sentir o frescor da garganta, mas ela está refrescada é uma coisa, ela está hidratada é outra. Então, o que é que vai hidratar a garganta? É a água, de preferência, a água in natura, e uma água de qualidade, ok? Bom, falamos dos vilões da saúde vocal, vamos agora falar um pouco dos aliados da saúde vocal, né? Chega de falar de problemas, né? Mas vamos falar agora dos aliados. Quais são os aliados para a saúde vocal? E eu não podia deixar de falar, em primeiro lugar, está a água. Mas uma água de qualidade. Se a gente for analisar, nosso corpo ele é composto por 70% de água, igual o planeta Terra, né? 70% de água, 30% de terra. Nosso corpo é assim. Os 18 compostos químicos que existem na Terra, o nosso corpo também tem, né? Os principais são oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. E tem na Terra, nosso corpo também possui. Nós não vivemos sem água. A gente pode passar até 40 dias aí, digamos assim, sem comer. Mas 40 dias sem água, somente Jesus Cristo e Moisés conseguiram, que eu saiba, né? Não sei de mais ninguém que conseguiu ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, né? Mas estavam ali na presença de Deus. Então, o ser humano, ele consegue ficar, no máximo, 3 dias sem tomar água. No máximo. A partir do 4º dia sem tomar água, ele já começa a ter vários e vários delírios, queda de pressão, sudorese excessiva, porque está desidratado. Então, a água, ela é a grande aliada para a saúde vocal.
Principalmente, pessoal, para quem mora em regiões muito frias, no período do inverno. Por quê? Porque no inverno é muito comum a gente tomar menos água e urinar mais. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Tá aquele friozinho ali de 5 graus. Semana retrasada eu estava em São Paulo, peguei 6 graus lá em São Paulo, né? Aí tá aquele friozinho, não dá vontade da gente tomar água, mas você vai muitas vezes ao banheiro, várias vezes urinar, ou seja, você está se desidratando. Então, a água, ela tem esse poder, né, de hidratar a laringe, de proteger a nossa voz contra a rouquidão, e diminui, assim, né, as lesões que as nossas cordas vocais, elas podem ter. Então, água, ela é a primeira aliada para a nossa saúde vocal. Algumas pessoas fazem assim, professor, então, e a água saborizada? Gente, o ser humano gosta de inventar presepada, né? Eu vou dar minha aula, estou ali com a minha garrafa da Tupperware de 2 litros, eu coloquei um bocado de rodela de laranja, de limão, e eu fico durante o dia tomando aquilo. Gente, estou falando de água. Água saborizada é uma outra situação. Nada substitui a água. Água de coco não substitui a água. Água saborizada não substitui a água. Suco não substitui a água. Estou falando de água. E aí existe, na medicina ortomolecular, né, como um todo, existe uma água que ela é chamada de prata coloidal, né, que é um produto que a gente faz, onde a gente coloca ali 40 gotinhas do filtro, né, no nosso galão de água mineral, e ele ajuda a potencializar mais ainda todas as vitaminas que a água possui, inclusive o potássio. É chamado de prata coloidal, caríssima, inclusive, né? Nós mesmos temos, né? Nós mesmos produzimos, eu tenho na minha clínica um ozoneador que faz, né, que produz essa prata coloidal e o ouro coloidal também. Mas a prata coloidal ela é excelente para muitas coisas. Mas eu estou falando de água, e água de qualidade. Então, se vocês tiverem na casa de vocês aqueles filtros, né, imantados, com carvão ativado, carvão vegetal, top. Essa é uma água de qualidade que precisa ser utilizada. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer assim que a gente acorda? Qual é o primeiro alimento que a gente tem que usar? É a água. Existem alguns especialistas que falam que a gente precisa tomar em jejum cerca de 640 ml de água. Eu vejo um absurdo. Não há necessidade disso. Você pode tomar ali 200, 250 ml no máximo de água em jejum assim que acorda. Depois de meia hora pode fazer sua refeição. Mas se você usar 640 ml de água, ou seja, quase 1 litro de água ao acordar em jejum, você não vai ter vontade de tomar café, porque seu bucho já está cheio, não vai ter vontade de fazer seu de jejum, e você pode ter uma perda de peso excessiva. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Nem tudo que a gente vê no Doutor Google, nem tudo que a gente vê lá no Doutor YouTube é verdadeiro, não. A gente precisa fazer como o apóstolo Paulo diz na Bíblia, né? Ler de tudo e reter o que é bom. Então, não há necessidade de você tomar 640 ml de água. Você pode tomar isso durante a manhã. O ideal de 2 litros ali, né? Mas vai depender também do seu peso corporal e da sua altura. Existem pessoas que precisam utilizar de 3 a 4 litros de água no dia, por conta do peso e da altura, né? Por conta do seu biotipo, né? Do seu IMC. Mas, em média, 1,5 litro a 2 litros de água por dia, de boa qualidade, a gente utilizando, vai ter uma ajuda fantástica na saúde vocal. E volto a frisar, água in natura, não é água gelada. Me perdoe aí os amantes da água gelada, mas como profissional de saúde, como médico, eu preciso falar para vocês o que é bom, ok? Um outro grande aliado da saúde vocal é a maçã. Se for a maçã verde, melhor ainda. A maçã, tanto a vermelha quanto a maçã verde, ela tem uma substância chamada ácido málico, que é espetacular para quem é diabético, né, para quem é portador de diabetes, e é espetacular para quem tem problemas de desidratação. Então, a maçã verde ou a maçã comum é excelente para ajudar no trato vocal, ajudar na saúde vocal. Aí, agora eu vou entrar naquela dica que eu falei anteriormente sobre a questão do antibiótico. Eu percebi que a minha garganta está um pouco inflamada, eu percebi que eu estou um pouco rouco. Então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar um pedaço de maçã, qualquer uma, ou a verde ou a vermelha, fazer um suco dela, ou bater no liquidificador um pouquinho,
colocar o fogo, deixar bem morno e fazer o gargarejo com ela. Gargarejar 2 vezes ao dia. Você pode fazer isso com a maçã, você pode fazer isso com o tomate verde, que é melhor, não conheço melhor para garganta inflamada do que o tomate verde. Você pode fazer isso com o gengibre, aí pode associar com um pouco de própolis, mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas a maçã, tanto você consumi-la, inclusive você pode usá-la até como uma sobremesa após o almoço, né? Aliás, é a única fruta que a gente indica, inclusive para quem é diabético, né? Tipo 1 ou tipo 2, utilizar após o almoço. Um pedaço de maçã, uma maçã inteira, se quiser, né? E fazer o uso dela e fazer o gargarejo da maçã morna, do suco da maçã morno. Agora tem que ser na hora, porque ela fermenta, ela oxida, né? Não sei se vocês já perceberam. Quando você parte a maçã, logo, logo ela começa a escurecer, né? Ali já é um processo de fermentação natural dela. Então, é importante que se use a maçã ou consumindo, né, normalmente, ou tomando o suco dela, ou fazendo o uso do gargarejo da maçã, é excelente para as cordas vocais. Não somente se já tiver com problema na garganta, eu já estou com a garganta rouca, com pigarro, meio ressecado, vocês podem utilizá-lo normalmente durante o dia, que é excelente para limpar as cordas vocais, e também ela consegue eliminar os estafilococos, né, que são bactérias que a gente produz naturalmente na nossa garganta, através da alimentação, da acidez estomacal e da dificuldade também intestinal. Ok? Outro grande aliado, né, ou outros grandes aliados, são as frutas cítricas, de forma geral. Né? Então, a questão do limão, a laranja, o morango, a própria uva, né, o maracujá, as frutas cítricas como um todo, elas ajudam nesse processo aí de alimentar, né, de hidratar a sua garganta. Eu sempre indico para os meus pacientes, por exemplo, acordou de manhã em jejum, pode tomar um copo com água e uma bandinha de limão dentro. Em jejum é tranquilo, pode fazer isso 2 vezes ao dia. Não precisa usar direto, né? Mas pode usar tranquilamente, faz um período de 15 dias, depois volta a usar de novo. É excelente para ajudar não somente na questão da saúde vocal, mas equilibrar a pressão, equilibrar a circulação sanguínea para pessoas que sofrem de cãibras, né? É excelente para essas pessoas. Até para quem tem gastrite, tá? Então, limão, ao passo que as pessoas pensam que é um grande vilão para quem tem gastrite, pelo contrário, o limão, apesar de ser uma fruta ácida, mas ele, quando é ingerido no organismo, ela torna-se semiácida e ela vira alcalina, ela alcaliniza. Então, ela é excelente para quem tem problemas de estômago e, consequentemente, problemas de inflamação de garganta. Agora, se você for uma pessoa que praticamente toda semana fica com a garganta inflamada, fica com rouquidão, precisamos avaliar como está o seu estômago e o seu intestino. Por quê? Porque 70% dos problemas de garganta, das inflamações de garganta, estão associadas à alimentação, principalmente aquilo que eu falei anteriormente, o uso excessivo do leite e seus derivados, e ao intestino preso. Pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro. O correto, o ideal, é ir ao banheiro 3 vezes ao dia, fazer o número 2, como os meninos falam, né? Que eu gosto de falar, cagar, mas o povo que é mais chique que eu fala fazer o número 2, né? Eu falo logo o popular que é cagar. Então, se você tem essa dificuldade, não vai 3 vezes ao dia ao banheiro, você é um sério candidato a ter problemas intestinais, estomacais, que vão vir para a garganta. Consequentemente, sua garganta sempre estará com esse processo inflamatório, às vezes saem aquelas massinhas brancas, fétidas, não sei se vocês já viram, claro, todo mundo já teve isso, né? Se não teve, perdeu metade da infância. A garganta inflamada e fica aquele bolinho, quando você cospe, aquela coisinha fedorenta, né? Tá, aquele bolo, parecendo uma nata de leite, possivelmente pela acidez, alta acidez do estômago e a alimentação irregular vai causar isso. Então, as frutas cítricas são excelentes para a garganta. O que é que eu peço que tenham cuidado? Existe, como tudo na vida tem que ter cuidado, né? Não é porque as frutas são boas que elas também não podem prejudicar, né? Isso é a ciência da nutrição que fala, né? A nutrologia. Pessoas que já têm, por exemplo, uma predisposição e que já são portadoras de hipertensão arterial
e são portadoras de esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado, tem que ter cuidado no uso excessivo das frutas, porque existe o açúcar natural da fruta chamada frutose, que causa aumento na pressão arterial e causa gordura no fígado, esteatose hepática. E aí eu vou um pouco mais além. Pessoas portadoras do sangue A, nossa turma aí do sangue A, não podem, por exemplo, utilizar em excesso frutas cítricas, principalmente a laranja. Por quê? Porque podem causar delírio, desequilíbrio, vertigem. Aí você fica assim pensando, será que eu estou com labirintite? Não. É o uso excessivo da laranja que vai causar isso. Aí as pessoas já têm essa mania de usar suco, né, de usar fruta doce, e ainda coloca bastante açúcar, né? Então você tem lá a laranja, o suco da laranja, vai lá na lanchonete, eu quero um suco de laranja. Aí o garçom pergunta, com gelo de limão? Sim. Aí tem 40% de açúcar, 40% de gelo e 20% de laranja. Uma água rala, né, anti-inflamatória. E aí você faz uso disso em excesso, sua garganta inflama, seu estômago fica ácido, super alcalino, e aí a sua garganta e a sua pressão não vai aguentar. Então tem que ter cuidado, mesmo as frutas cítricas sendo excelentes para a saúde vocal, precisa utilizar com parcimônia, ok? Não utilizar também em excesso. Um outro grande aliado da nossa saúde vocal são os famosos chás. As pessoas dizem assim, eu tenho muitos pacientes que falam isso. Eu odeio chá, eu não gosto de chá. Aí eu pergunto, já tomaste chá alguma vez? Fala igual o pernambucano. Não. Então como é que você disse que eu odeio uma coisa que você não conhece? Você só pode odiar uma comida se você comeu e ela, de repente, lhe fez mal, porque realmente, de acordo com a dieta do tipo sanguíneo, né, que eu já trabalho com ela há 12 anos, existem alimentos que são nocivos para determinado tipo sanguíneo. Eu já dei um exemplo aqui, né, da questão dos laticínios e seus derivados para pessoas do sangue A, assim como a laranja também, o caqui e tantas outras frutas riquíssimas em frutose. Existem, sim, chás que são benéficos para determinado tipo sanguíneo e existem chás que já não são benéficos, nem para o tipo sanguíneo e para tipo sanguíneo algum, que eu já falei anteriormente, que é o caso do chá preto, que são os casos dos chás mates, né, que são altamente anti-inflamatórios, aliás, inflamatórios. Então, precisa ter cuidado com isso. Mas quais são os chás que são excelentes para o trato vocal para todos os tipos sanguíneos? Esses chás que eu elenquei aí. O hortelã-miúdo, maravilhoso. O gengibre, perfeito. Tem só cuidado que o gengibre é muito forte, para não fazer muito forte. O eucalipto, 90% das pessoas acreditam que eucalipto não se toma o chá, é só para inalar. Não, você inala e toma também, só que ele é um pouco fraco, né? Porque o eucalipto é um pouco forte. Na nossa clínica, por exemplo, a gente faz o tratamento com os nossos pacientes à base do chá de eucalipto, né? Os banhos à base do chá eucalipto e o próprio chá também para quem já tem problemas de ordem vocal, principalmente para pessoas que cantam e ainda são portadoras de problemas na tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoide de Hashimoto. Então, tem que ter cuidado. O chá de limão, espetacular, e o chá de toranja, que não é muito comum. A gente encontra muito aqui no Nordeste, mas já para a banda aí do região Sudeste, da região Sul, não se encontra com tanta facilidade o chá de toranja, mas é excelente para a saúde vocal. Ele alivia a voz e elimina aí, eles são antioxidantes, né? E eles, além de aquecer, protegem e eliminam as possíveis bactérias que a gente possa ter na nossa garganta, principalmente através da alimentação, principalmente para pessoas que fazem uso de muitos alimentos cárneos, né? A exemplo de carne de porco, né? Carneiro, essas carnes aí mais exóticas, digamos assim. Tem que ter muito cuidado, porque também são alimentos inflamatórios que prejudicam a saúde vocal, ok? Aí um outro grande aliado para a saúde vocal é o nosso querido mel. Eu ouço muitos pacientes dizer o seguinte, doutor, eu não gosto de mel, mel tem gosto de remédio. A gente associa o mel a remédio, né?
Mas vejam, a maioria das pessoas, por exemplo, quando estão gripadas, né, quando estão com a garganta inflamada, sempre fazem essa mistura, né, de mel, própolis, é uma bomba que eu chamo. Mel, própolis, aí coloca o gengibre, alguns ainda colocam a romã, que eu vou falar daqui a pouco, o limão, o alho, a cebola, faz aquela argamassa, bota para dentro, daqui a pouco começa a dar aquela suadeira, né? De repente a pressão dá uma equilibrada, a temperatura baixa um pouquinho e a garganta começa a voltar ao normal. Então, o mel é excelente para a garganta e para as cordas vocais. E o favo de mel também é um espetáculo, pode consumi-lo, que é muito bom, show de bola, ok? E aí nós temos um outro grande aliado da saúde vocal, que é a famosa romã, muito comum aqui na região Nordeste também, né? Então, a romã, tanto comer a fruta, quanto preparar o chá da romã, é excelente para o alívio das dores das cordas vocais, para limpar as cordas vocais, protege da rouquidão, ela é espetacular. E não é uma fruta baratinha, diga-se de passagem, né? Apesar de muitos lares, muitas casas aí terem o pé de romã até no jardim, mas não é uma fruta muito barata, né? Inclusive, na homeopatia, a gente usa muito a tintura de romã, que é caríssima e dificílimo também de se fazer, né? De retirar todas as enzimas dela e transformar em tintura-mãe. Mas a romã, ela é espetacular. Pode-se fazer o chá, pode-se fazer o suco e fazer o gargarejo, tanto do suco quanto do chá da romã, numa temperatura que a sua garganta suporte. Não tem que ser quente, tem que ser um morno ou um pouquinho mais que morno, né? Quando você começa a fazer o gargarejo, você percebe que fica dando aquele queimor, né? Aquela sensação de queimação. Ali é exatamente o chá já fazendo efeito, já matando as bactérias que possam estar existindo ali na garganta. Então, a romã, ela é uma fruta bastante aliada para a nossa saúde vocal, ok? Bom, abrindo agora espaço para vocês fazerem as perguntas. Estou à disposição. Quem quiser perguntar, é só ligar o microfone. Muito bem, eu gostei dessa pergunta. Alguém tem outra pergunta a fazer? Vamos lá? Alguma pergunta? Yuri? Ô, doutor, antes de fazer o uso da voz, né, dar uma palestra, cantar, enfim, o que é indicado é a questão de tempo. Quanto tempo antes de se alimentar? No caso, ou então depois. Teria alguma... O senhor teria alguma Boa dica? Assim, pergunta. que seria... Sim, vamos lá. Pergunta muito boa. Bom, primeiro, ao fazer uso de uma palestra, ou se você vai cantar, participar de alguma coisa, o ideal, em termos de alimentação, é que você coma 2 horas antes do evento e 1 hora depois do evento, né? Então, o ideal é sempre você comer antes ou não comer. Por exemplo, eu quando vou dar uma palestra à noite, tem muito palestra nas igrejas, né? Eu não jantava. Eu tomava um suco ali por volta de umas 5, 5:30 da tarde, a palestra era por volta das 7, 7:30, e aí quando eu voltava, eu comia uma coisa mais leve, uma fruta, mas eu geralmente eu não fazia uso de alimentação, por quê? Imagine só, você vai cantar ou vai participar de um show, dar uma palestra às 8 da noite, aí quando é 7 horas você inventa de comer um pratão de cuscuz com 5 ovos e uma garrafa de café. Você não vai ter força, aí seu estômago vai estar abarrotado, seu estômago está trabalhando ali veementemente para poder quebrar as enzimas boas e ruins da alimentação, e aí você vai ficar com aquela digestão muitas vezes parada ou o tempo todo arrotando. Existem pessoas que arrotam demais, né? Então, o ideal é não comer pelo menos 2 horas antes da palestra, porque 70% da sua digestão já está ali completa, e aí você vai conseguir, por exemplo, ter um alcance vocal, uma extensão vocal bacana, e dar a sua palestra sem ficar rouco ou qualquer outra coisa. Então, o ideal é 2 horas de qualquer evento se alimentar ou não se alimentar e ficar hidratando a sua garganta. E fazer também os exercícios vocais. Mesmo que você seja uma pessoa portadora da voz barítono, que é o meu caso,
para baixo, só que eu sou mais para baixo do que barítono, né? Quando eu canto, a gente não faz muito uso do aquecimento vocal, que subtende-se que o barítono, que ele é a melodia, né? É a melodia ali da voz, e o baixo, que é aquele equilíbrio, né? Uma voz mais grave, não haveria necessidade de fazer aquecimento. Mas eu indico que se faça o aquecimento vocal para que você esteja com a voz assim mais aveludada e mais preparada. Até porque, Yuri, porque quando você vai para um evento como esse, você não sabe qual é o tipo de microfone que você vai utilizar, você não sabe se o local, o espaço, né, para quantas pessoas você vai falar. Então, o ideal é que a gente faça, sim, um aquecimento vocal para poder ter uma voz mais aveludada e, consequentemente, não fazer uso de alimentos, principalmente alimentos pesados, né, alimentos fortes, já que você vai cantar, ou até mesmo fazendo uma palestra ou dar uma aula, né, porque tem pessoas que têm essa necessidade de comer uma coisa mais forte. Então, eu, particularmente, sempre indico que não faça uso de nenhum alimento, até porque o seu entendimento, ele precisa ficar em equilíbrio, né. Então, você pode usar um suco, né, pode usar um chá, alguns momentos ali antes da palestra, mas nada de colocar uma comida sólida, pesada, no seu organismo, porque você vai ficar com aquela sensação de repente você está ali no microfone falando aquela pulada, aquele refluxo ali querendo gofar, né? E aí não fica muito agradável, né? Não fica muito legal na hora da apresentação. Doutor, muito obrigado. Uma outra dúvida é em questão do clima no local, né? Porque às vezes a gente faz alguns eventos que Sim. o local é aberto, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente, carioca, não gosta muito de frio, né? Mas eu sou missionário, então às vezes eu sinto muito a diferença de uma região para outra, né? Por exemplo, eu estive no Mato Grosso do Sul, em Miranda, então aquela secura me irritou demais, né? Até eu já estive lá também. 2017. Até meu organismo conseguir se acostumar com aquela sensação de baixa umidade no ar foi muito complicado. Né? E aí também aí no Amazonas, já é o contrário, é muito úmido. E a gente tem muito calor durante o dia e às vezes muito frio durante a noite. E dependendo aí, da região, é como no Pará também. Dependendo da região, exatamente. E aí como que a gente pode se proteger e aí conseguir manter essa saúde adequada nessas questões. E também tem a questão do sul, né, que é muito frio, e aí às vezes tem uma queda brusca de temperatura. Como que a gente pode se proteger nessas situações? Certo. Então, o frio é um grande vilão para a voz, né? Mesmo que você esteja em uma cidade muito quente, mas se você está em um local onde o ar-condicionado é tinindo de frio, é um grande veneno para a voz, porque acaba ressecando a voz. Então, quando você vai para um ambiente que está muito frio, quer seja um ambiente fechado ou um ambiente aberto, o que é que eu sempre indico? Além da questão da hidratação que já foi feita, né, fazer uso do chá antes da apresentação, tomar ali em goles homeopáticos, né, o que é que eu sempre indico? A gente fazer esse aquecimento vocal, é você proteger as vias aéreas, a garganta, sei lá, com cachecol ou com uma blusa com a gola um pouco mais apertada, protegendo aqui a sua garganta para que o frio, né, de fato, ele não venha. Se for em uma cidade de muito calor, vou dar o exemplo de uma cidade maravilhosa que eu estive, Cruzeiro do Sul, no Acre. Nossa, Cruzeiro do Sul faz mais de 40 graus. Aí, se você vai para um local onde não tem a ventilação adequada, né, e de repente você está ali sem ar-condicionado, aí o ideal é que você esteja com a sua garrafa de água próxima a você em temperatura ambiente. E aí, de 10 em 10 minutos, você ir dando os golezinhos, né, em doses homeopáticas, para ir hidratando a sua voz. Porque nós temos extremos do extremo, né? Ano passado, eu estive em Curitiba, no Hospital Oasis Paranaense, fazendo tratamento, e lá estava o extremo. Eu cheguei lá, estava 10 graus, no outro dia baixou para 4, depois foi para menos 5. Então, eu estava fazendo tratamento, coisas muito quentes, banhos muito quentes, depois eu ia para o banho muito frio, extremo do extremo.
E aí, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que aquecer as minhas extremidades. Então, se você está num local, num ambiente muito frio, o ideal é você luvas, né, na hora de cantar, e a garganta fechada. Se você tiver em um ambiente em que esteja muito, muito quente, fazer sempre o uso da água, de preferência in natura. Não cair na bobagem, já porque está muito quente, de utilizar ali a água gelada. Vai prejudicar a sua voz. Então, usa água in natura, sempre hidratando e fazendo os gargarejos. Ótimo, doutor. Muito bom. Muito obrigado. Ok, Yuri, obrigado a você. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês são tão perguntadores hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer? Não? Não tem mais pergunta? Estão todos tímidos aí? Tudo tranquilo até aqui? Eu acho que foi muito Bom, esclarecedor, doutor. A sua palestra foi muito esclarecedora, então eu acho que isso está. Acho que o pessoal não está com dúvida mesmo, não. Então, beleza. Entenderam tudo ou não entenderam nada? Bom, mas eu quero aproveitar e agradecer pela presença de vocês. A live ela está gravada, certo? Eu vou depois disponibilizar para quem quiser, então, tanto o link quanto o material, para que vocês possam dar uma lida. E qualquer coisa eu me encontro à disposição de vocês para alguma coisa, tá? Agradecer ao Yuri, que me fez o convite, muito obrigado, Deus abençoe as suas missões, os seus trabalhos, Amém. E todos vocês, né, que todos nós possamos aí cuidar da nossa voz, porque a nossa saúde é o nosso bem maior, né? Principalmente para quem faz uso da voz como instrumento de trabalho, né, para os cantores, os professores, né, os palestrantes, né, o pessoal que trabalha com coaching, é muito importante a gente ter esse entendimento da saúde vocal, mas perceber que eu só terei saúde vocal se eu tiver uma alimentação adequada, uma alimentação de qualidade. Então, para que eu tenha uma voz de qualidade, não somente no quesito tom, timbre, extensão, altura, que seja, eu preciso ter uma alimentação também equilibrada, adequada, né? Às vezes os cantores, eles se preocupam tanto em fazer cursos, né, para ter uma voz mais bonita, mais aveludada, mas aí é um passo para frente e outro para trás. Não adianta fazer esses cursos, né, de técnica e não ter uma alimentação de qualidade, uma alimentação equilibrada. Então, é semelhante a um nutricionista que quer emagrecer o paciente, mas o nutricionista é obeso. É semelhante a um odontólogo, a um cirurgião dentista, que trata do dente do paciente, mas ele faz uso de cigarro, chocolate, Coca-Cola, café, chá preto, e diz para o seu paciente, olha, não usa essas coisas que faz mal para a saúde bucal, mas ele usa. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. É semelhante a um cardiologista que diz para o paciente não fumar e não beber, não comer comida gordurosa que faz mal para o coração, e ele faz uso de tudo isso. Então, a voz é a mesma coisa. De nada adianta a gente ter essa preocupação em ter uma voz bonita, né, uma voz de qualidade, e não cuidar da alimentação para que essa voz ela seja realmente de qualidade. É isso. Bom, doutor, muito obrigado, tá, por ter atendido o meu convite. Sei que o senhor é um homem extremamente ocupado, mas muito obrigado de coração por ter disponibilizado um tempo para preparar o material e ter nos ajudado. Eu creio que tanto a galera que assistiu quanto os que assistirão posteriormente serão muito abençoados, assim como eu fui. Que o senhor possa ter sua casa abençoada, seus trabalhos abençoados, e por onde o senhor passar, o dom da cura que o senhor já derramou sobre ti, venha continuar a ser propagado. Amém. Louvado seja Deus por nossas vidas, né? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Beijo no coração e até a próxima. Obrigado a todos.